Mais uma vez, estamos aqui com muitíssima alegria para falarmos mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus, neste momento. O nosso tema de hoje é um desmembramento, né, da última aula que nós fizemos sobre os princípios bíblicos. E um dos princípios bíblicos é a mordomia. E a gente vê que a mordomia, ela tem mais coisas a serem faladas, né? E é uma das coisas mais importantes da vida cristã, é a mordomia. E o engraçado é que, às vezes, a gente não entende bem o que é a mordomia, né? Não é incomum a gente ouvir alguém mencionar: você está só na mordomia, né? Ou esse aí vive na mordomia, né? E esse sentido, como muitos outros, o mundo tenta tirar o sentido real da palavra, o real sentido bíblico da palavra, do termo ou da expressão, para algo que não é verdadeiro. Porque, na realidade, mordomia não é receber, ficar tranquilo, de perna para o ar, sem nada para fazer, como essas expressões que eu falei representam. Na realidade, mordomia é serviço, né? E a mordomia, ela é chamada de a responsabilidade de cada um cristão em relação à administração dos bens espirituais e materiais outorgados por Deus a ele, ou seja, ao cristão, a nós. A Bíblia diz que claramente, que nós somos mordomos de Deus aqui na terra, né? Porque na terra nada é nosso, né? Tudo é de Deus. Porque quando a gente deixa essa terra, a gente não leva nada, né? Quando a gente ignora a importância fundamental da mordomia cristã, à luz dos estudos bíblicos, do ensino bíblico, significa que a gente está cometendo um erro muito grave, mesmo de afronta, inclusive ao propósito básico pelo qual Deus nos criou. Deus criou o homem para a sua glória, né? E o fez à sua imagem e semelhança. Portanto, a Bíblia nos instrui a fazer todas as coisas para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios 10, 31. Né? Quem gosta de fazer as suas anotações, podem fazer as anotações, e é importante que seja anotado, porque o nosso tempo é curto, não dá para que a gente possa fazer a leitura de todos os textos, né, que a gente gostaria, para poder esclarecer. Então, eu vou somente, na maioria dos casos, fazendo apenas a referência do versículo a ser lido, e peço aos irmãos que nessa busca de conhecimento, nessa busca de estudar um pouco a palavra, vão atrás de ler esses versículos, de entender e fazer associação com aquilo que a gente está falando, né? E um bom exercício para a gente fazer é trazer a palavra, trazer os ensinamentos que a palavra traz para os nossos dias. Não no sentido de desdizer ou de adaptar aquilo ao mundo, mas para a gente adaptar o mundo à palavra, que isso é importante, né? Quando a gente fala que a Bíblia nos institui a fazer todas as coisas para a glória de Deus, que está lá em Coríntios 10, 31, repetindo, obviamente essa verdade implica na responsabilidade que temos como representante de Deus, que devemos, né, refletir a sua glória neste mundo, como servos a quem Ele concedeu a gestão de bens e recursos. Para isso, nós vamos, agora sim, temos que ler esse versículo para ilustrar. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, né,
capítulo 1, versículo 28. Né? Deus falando ali com Adão, primeiro mordomo. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face da terra, a terra e toda a árvore em que há fruto de árvore, que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Então, irmãos, quando a gente fala de mordomia, a gente está falando de serviço, né? De servir. E esse é uma das primeiras determinações de um mordomo, né? Porque a gente vai, no decorrer do estudo de hoje, a gente vai ver mais detalhes com relação à mordomia, e principalmente a mordomia cristã. Nas próximas aulas, daremos continuidade ao assunto mordomia, e aí veremos que temos a mordomia de várias áreas da nossa vida, não só a espiritual, a cristã, vamos assim dizer, né? Mas nós temos a possibilidade de sermos mordomos em várias áreas da nossa vida, né? E qual que é o significado de mordomia? Mordomia é o ofício de ser mordomo. Mordomo é a pessoa responsável pela administração de uma determinada propriedade ou propriedades do seu senhor, né? O mordomo é um administrador. Dentro de uma casa, de um lar, de uma estrutura familiar, o mordomo, onde tem vários empregados, e no período da Bíblia, isso vale ressaltar que era muito comum, por isso que se usa essa imagem do mordomo, porque era algo muito comum, o senhor, né, o dono das propriedades, o dono da fazenda, de tudo, ele ter alguém para administrar para ele, né? Então, o mordomo, ele é um administrador. E a palavra mordomo, ela vem inicialmente do latim, né? Que é majordomus, que significa administrador de uma casa, né? No sentido de indicar o empregado mais importante da casa, ou mais importante da propriedade. Então, se o mordomo basicamente é um administrador de um bem alheio, a mordomia é o exercício desse ofício, né? Então, quando a gente fala lá, ele está na mordomia, no sentido que é utilizado hoje, não tem nada a ver, nenhuma relação com a mordomia cristã, com a mordomia serviço, com a mordomia de ser administrador do que Deus colocou nas nossas vidas, né? E falando literalmente do ofício de mordomo, o Antigo Testamento tem vários exemplos, né, que desempenharam essa função. Nós vamos citar dois, que são bem conhecidos, né? Primeiro, vamos lá em Gênesis, capítulo 15, alguns capítulos à frente aí, que a gente já leu. Gênesis 15, versículo 2. Estou acompanhando junto com os irmãos aqui, tá, irmãos? Então disse Abraão, Senhor Jeová, o que hás de me dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Primeiro exemplo, né, que a gente vai citar aqui, Eliezer. Ele era mordomo de Abraão. Ele simplesmente governava, ou administrava, ou controlava todos os recursos que Abraão tinha. Então, num dado momento, como Abraão está falando com Deus aqui, a única pessoa que ele tinha, teoricamente, como herdeiro, seria o seu mordomo, né? Que seria o seu braço direito, vamos dizer assim,
trazendo para os dias de hoje. A pessoa com quem ele contava, confiava, né, e administrava tudo o que ele tinha. E sabemos pela história que Abraão tinha muitos bens, né? Abraão era um homem rico. Então, para vermos o quão importante era o trabalho do mordomo. O segundo exemplo é José, filho de Jacó, né? Durante toda a história de José, tem um dado momento que ele é mordomo na casa de Potifar, né? Ou seja, ele administrava todos os bens da casa de Potifar. E a Bíblia relata que, como ele era um mordomo fiel, né, e era um homem fiel, um homem que vivia debaixo da fidelidade com Deus, debaixo de um compromisso com Deus, a mordomia que ele prestava como homem, né, para um gentio, para um não judeu, vamos dizer assim, era abençoada. Ou seja, a casa de Potifar, ela era abençoada pela mordomia praticada por José. Ou seja, as bênçãos que caíam sobre José como administrador refletiam na vida financeira e econômica e social de Potifar. Isso serve como exemplo, irmãos, para a gente ver o quão importante é a mordomia. Né? Que quando se era um mordomo debaixo da graça, debaixo da unção, debaixo da proteção de Deus, tudo aquilo que nos é colocado para administrarmos prospera. Então, José é um excelente exemplo da mordomia, né? Porque ele estava praticando a mordomia humana, ele estava servindo ao Senhor humano, mas fazia isso com tanto capricho, com tanto esmero, com tanta qualidade, que Deus abençoava a casa de Potifar, em função da mordomia praticada por José, né? E figuradamente, né, ou seja, no Velho Testamento a gente tem exemplos muito reais e fáticos, né, da mordomia. No Novo Testamento a gente tem algumas citações teóricas, né, no sentido figurado, né? O conceito de mordomia foi várias vezes explorado, falado no Novo Testamento, principalmente como figura de linguagem. Para isso, nós vamos abrir lá em Lucas, né? Vamos dar um salto aí lá para o Novo Testamento. Aí, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, na escola bíblica serve para isso também, irmãos, né? Para a gente navegar um pouquinho na palavra e chegarmos a ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de intimidade com a palavra. Lucas capítulo 12, versículo 42 ao 48. Diz assim: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os teus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte como com os infiéis. O servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado, né? Com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá.
e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Princípio básico da mordomia, né? Está sendo lhe dado responsabilidade, né? Mordomia está diretamente ligada à responsabilidade. Quando se fala de mordomia, dentro da palavra, da Bíblia, trata-se de coisas que são colocadas às nossas mãos, coisas, tarefas, bens, para que nós consigamos administrar isso, né? Então, o próprio Jesus, né? Aqui é o Jesus falando, ele fala, quem é o servo fiel, né? Qual, pois, o mordomo fiel? Quem é? Aquele que não está nem aí, que maltrata os empregados, né? Que açoita, que bebe, que gasta, que acaba com os bens do seu senhor, ou aquele que cuida, né? Então, Deus espera de nós essa mordomia, espera que quando retornemos, né, que quando Ele retornar, para nós tenhamos às nossas mãos o resultado da nossa mordomia, o fruto do trabalho e da administração daquilo que nos foi colocado, né? Então, isso é extremamente importante, termos essa convicção, porque nós somos mordomos de Deus. A mordomia cristã deve partir da verdade fundamental que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Isso quer dizer que Ele é o dono de tudo e nada nos pertence. Temos costumes de nos enxergar como donos das coisas, mas, na verdade, nós somos simplesmente mordomos, né? Se a gente parar para pensar, no fim dos nossos dias, ou na nossa hora, ou na volta de Cristo, em todas essas situações, a gente não vai levar absolutamente nada daquilo que falamos que é nosso, né? É muito comum a gente falar assim, meu carro, minha casa, né? Minha vida, né? Às vezes falamos que somos donos da nossa vida, né? Quem nunca disse aí, da minha vida eu cuido eu da minha vida. Mesmo? Você é dono da sua vida? Eu sou dono da minha vida? Eu posso garantir que eu terminarei essa aula aqui vivo? Não posso. Então eu não sou dono da minha vida, né? A vida é de quem me deu, que é Deus. Então eu posso muito bem não chegar ao final dessa aula, como falei aqui, né? Posso deitar e simplesmente não acordar amanhã. Então que vida é essa que eu tenho, que eu sou o dono, né? Como que eu posso administrar, se mandar naquilo que não é meu? Através da mordomia, porque Deus nos colocou para fazermos uso do serviço, né, da capacidade de administrar aquilo que Deus tem colocado. Porque Deus, a Bíblia nos é clara que Deus é possuidor dos céus e da terra. Gênesis 14, 22. Tudo que há no céu, né, tudo que há no universo é do Senhor. Está lá em Deuteronômio 14. O salmista ensina que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nela habitam. Salmo 24, 1. Então, amados irmãos, mais uma vez, a Bíblia nos prova, por A mais B, que nós não somos donos de nada, né? Não vamos levar nada desse mundo, né? Porque nada nos pertence. Então, devemos parar de falar, da minha vida cuido eu, né? Queiramos falar que da minha vida cuida Deus. Eu só administro para Ele. O dono da minha vida é Deus.
O dono dos meus bens é Deus. O dono das minhas ações é Deus. Né? Porque quando a gente faz isso, a gente está voltando lá em Gênesis, quando Deus fala que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando nós tentamos administrar com o coração e com o Espírito de Deus as coisas que Ele colocou às nossas mãos, nós estamos fazendo a mordomia. Né? E é também, já em Gênesis 1, né, a Bíblia mostra que o homem foi chamado à mordomia. Né? É aquele versículo que eu li lá de Gênesis 1, 28, Gênesis 1, 28, né, que Deus, assim que cria o homem, assim que coloca o homem sobre a terra, já lhe concede a mordomia. O que é a mordomia, como a gente tem falado? Fala, olha, você vai cuidar de tudo que está aí. É tudo seu. Seu, entre aspas. Tudo é seu serviço. Tudo é seu trabalho. Tudo é seu compromisso de administrar em meu nome. Né? Então, quando a gente fala, porque quando a gente vê o mordomo ele age como se fosse o dono. Ele fala em nome do dono. Ele age em nome do dono. Ele tem a capacidade de mandar embora, de contratar. Então, a gente vê que existe essa proximidade entre a figura do dono, do senhor, com o mordomo. Porque o mordomo, ele fala em nome do seu senhor. Né? O salmista Davi também fala sobre a mordomia do homem, no sentido do domínio outorgado por Deus a ele sobre a criação. Está lá em Salmo 8, versículos 3 a 9. Né? Mais uma anotaçãozinha aí, irmãos. Quando terminar, se for possível ainda hoje, façam anotação e façam a leitura desses textos que a gente está destacando. E então, como mordomos de Deus, somos responsáveis por tudo que Ele nos dá, tanto dos recursos do planeta, bem como sobre os bens, os dons, os talentos, o tempo e o conhecimento que recebemos, e até sobre os nossos corpos. Nas próximas aulas, nós vamos detalhar alguns desses pontos da mordomia, porque eles são mais longos, então não dá para tratar de todos eles nessa aula vamos dizer assim, de introdução. Né? Então, no decorrer do curso, dessas próximas aulas, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, então a gente vai detalhando mais essas questões. Né? A gente tem algumas obras que foram feitas por Deus e colocadas à nossa disposição. Né? Se a gente olhar o livro de Gênesis, a gente tem assim vários versículos, né, que mostram essas obras, né? E que essas coisas pertencem ao Senhor. Né? Porque quando alguém cria algo, né, na concepção terrena, vamos dizer assim, na concepção da terra, né, quando a gente cria algo, nós somos donos daquilo. Então, quando a gente parte desse pressuposto, quando Deus cria tudo, cria, né, os homens, cria os animais, cria todas as coisas que estão abaixo e acima da terra, né, nas águas e sobre as águas, Deus se torna dono daquilo. Ele é o Criador. Então, Ele é o detentor, né, disso. E Ele nos coloca como administradores disso. Né? Tem o texto, que ele é um pouquinho longo, mas ele
é necessário que a gente leia, para que a gente fale um pouquinho mais, está lá em Mateus 25. Mateus 25, a partir do versículo 14. Como é estudo bíblico, a gente tem a possibilidade de se ater um pouco mais sobre as leituras da palavra, né, para que a gente entenda mais e consiga falar mais pormenorizadamente, ou seja, de forma mais simples, dos textos todos. Mateus 25, a partir do versículo 14. Essa parábola é a parábola dos talentos, tá, irmãos? A gente já leu, a maioria das pessoas já leu ela toda, e já tem várias pregações sobre o assunto, mas nunca é muito ler a palavra de Deus. Diz assim: porque isto também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregastes-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, e entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, queridos irmãos, a gente vê aí uma história muito comum, que a gente, quem tem uma vida na igreja de muitos anos, ou de muito tempo, já deve ter ouvido essa parábola, ou falado sobre ela, ou lido ela um bom número de vezes. Mas hoje nós vamos fazer a análise, a verificação disso, na visão da mordomia, né? A gente tem que ver que a todos eles foi confiada uma tarefa, foi confiado um bem, foi confiado algo na medida da sua capacidade. Isso é importante, porque logo à frente nós vamos falar novamente sobre isso, porque a cada um é dado de acordo com a sua capacidade, e a todos é dada.
Você pode ver que não cita aqui nenhum servo que não recebeu nada e que o senhor dele ia esperar que ele do nada fizesse algo. Não, todos receberam algo, todos, né? Então, a gente tem que ver que a cada um é dado de acordo com a sua capacidade. E a cada um deles, a gente tem que entender que nenhum era dono de nada, né? Eles receberam ordens de administrar o que era do seu senhor e correram atrás, né? Então, a gente vê aí claramente a ação da mordomia. E se a gente, como aqui é uma figura de linguagem, né, vamos dizer assim, para facilitar, se a gente trazer isso lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse, né, quando Deus voltar, né, chegar aqui, Ele fará conosco exatamente igual esse Senhor aqui da parábola dos talentos. Ele vai chegar a nós e vai perguntar, né, o que você fez com aquilo que eu te dei, com aquilo que eu coloquei nas tuas mãos, né? Essa será uma grande pergunta e uma resposta muito difícil para muitos, porque nos dias atuais, infelizmente, nós temos pegado os nossos talentos, as nossas capacidades e temos enterrado, né? E aí a gente vai cair lá naquele versículo 30 de Mateus 25, né? Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. É um Deus ruim, né? Outro dia me perguntaram, né? Mas Deus faz tanta ameaça, né, na Bíblia. É comum a gente ver Deus ameaçando assim, né? Isso aqui se a gente for olhar esse pedacinho aqui, tem essa visão. Mas, na realidade, Deus não quer que sejamos esse do versículo 30. Né? Deus espera que nós sejamos o que recebeu 5, o que recebeu 2. Mesmo que recebeu 2, recebeu menos. Ah, ele é pior do que isso? Não. Ele multiplicou em 100% também. O resultado dele, né, o aproveitamento dele foi de 100%. Né? É porque sobre ele foi dado menos. Mas não é porque a tarefa tal é menor do que a outra. Não, isso serve para dizer que para cada um de nós foi dada uma tarefa. É um trabalho diferente. Né? Poderia sido ali citado, não, sobre um foi dado 100 cabeças de gado, né, para falar em termos monetários, e o outro foram 100 carneiros, né, 100 ovelhas para ele administrar, né, e o outro, quando voltou, tinha 200 carneiros, o outro também tinha 100, tinha 200. Né? Então, em termos quantitativos, em termos de produtividade, os dois foram 100%. Né? Quanto que o outro foi 0%. Né? Ele não produziu nada. Ele pegou, recebeu, escondeu, enterrou. Então, quando a gente fala dessa forma, a gente tem que perceber que aquilo que nos foi dado, a gente tem que produzir, tem que multiplicar, para que a gente vá prestar contas lá na frente e ter um resultado produtivo. Né? E Deus espera da gente 100%. Né? Bom, e qual que é a importância, né, da mordomia cristã? Como alguém pode ser um bom mordomo quando se é inimigo do seu senhor? Não tem jeito, né? É exatamente essa situação do homem para com Deus. Quando a gente fala da mordomia do homem, revela algo terrível a nosso respeito.
Nós que somos culpados por tudo de ruim que acontece no mundo. Explico. Lá pelo pecado original. Lá pelo pecado inicial. O pecado do Éden. E o que ocorre, irmãos, é que nós temos a tendência de de querer tirarmos a responsabilidade de nós mesmos. O servo infiel, ele coloca a culpa dele não ter produzido no Senhor dele. Ou eu estou enganado? Que ele começa lá, olha, o Senhor é muito bravo. O Senhor ceifa onde não plantou, o Senhor quer colher de onde não colocou nada. Então eu guardei, está tudo aqui, ó, o que é do Senhor. Então ele tira dele, ele quer tirar dele a responsabilidade e colocar a responsabilidade daquilo que ele fez nas mãos do seu Senhor. Adão, o primeiro mordomo, tentou fazer isso também, né? Quando foi questionada a mulher jogou para quem? A culpa para a serpente. Aí Deus questiona Adão, e aí o que Adão fala? Senhor, ele joga, olha que ele, se vocês se pegarem lá o livro de Gênesis e lerem com bastante calma ali, tentando entender ali as entrelinhas do que é falado, Adão tenta jogar a culpa daquilo ali para Deus. Ele tenta jogar o seu pecado, né, a sua transgressão para Deus. Ele fala assim, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, não tinha acontecido isso. Não é assim que ele fala? Então, a gente tem essa tendência de querer tirar a responsabilidade de cima da gente e passar para os outros, passar a outros. Então, quando a gente fala disso, da questão da mordomia, que quando nos é dado uma tarefa, nós somos responsáveis. Nós temos que trabalhar com relação àquilo e temos que produzir, né? E como foi dito, Deus é dono de tudo e nos outorgou a responsabilidade sobre aquilo que lhe pertence, né? Mas a história da humanidade, infelizmente, mostra que na maioria das vezes a mordomia humana ela tem sido trágica, né? Principalmente porque nós queremos ser donos das coisas, donos da nossa vida, donos daquilo que não nos pertence e fazermos não como o interesse do nosso Senhor. Que como na parábola ali dos talentos, qual que era o interesse do Senhor? Colher aquilo que ele não plantou, mas que ele colher sobre aquilo que ele pôs na mão de alguém para cuidar para ele. Ou seja, a pessoa tinha que cuidar de acordo com os interesses do seu Senhor, de acordo com a vontade do seu Senhor, né? Quando a gente fala que Adão foi o primeiro mordomo infiel, porque ele falhou em obedecer à ordem do Senhor, né? E lançou todos nós, na maldição do pecado e da rebelião contra Deus. Principalmente porque quando a gente fala assim que Adão tenta tirar a culpa de sobre si e lançar até mesmo sobre Deus, ele está fazendo isso, né? Só que pela graça comum, né, que Deus derrama sobre nós, né, nem todos são tão maus quanto podem ser, né? Porque é interessante, esse estudo aqui a gente tem que agradecer a participação aí da nossa irmã Elisete, que nos ajudou aí na elaboração desse estudo. E está falando aqui o seguinte, que há muitos cristãos que parecem que são mordomos, porque eles pegam aquilo que Deus colocou na mão deles, nas mãos deles, e são caridosos, né? Que se mostram muito preocupados com a mordomia dos recursos naturais, com os recursos sociais, com recursos econômicos, culturais, etc. Isso também é mordomia.
a gente cuidar do mundo que vivemos, né? Mas a parte de Cristo, né? Ou seja, sem o novo nascimento operado pelo Espírito Santo, que muda a inclinação do nosso coração, é que lhe dá a nova natureza, né? Quando Deus pega uma pessoa dessa e dá a ela uma nova natureza, a vontade do Senhor, o homem ele começa a exercer também a mordomia cristã, né? E é só com o Espírito Santo de Deus que nos capacita para podermos desempenhar essa mordomia. Então, a mordomia, ela está extremamente ligada à questão da subordinação, à vontade do meu Senhor, ao querer do meu Senhor, aos interesses, né, do meu Senhor. Então, é muito importante a gente estar sempre falando sobre isso. Bom, quero aqui, irmãos, pegar aqui, agradecer aí meu boa noite aí a Fatinha Pereira, a Eliane Muniz, mais conhecido como minha esposa, Francisco, pastor Marcos, a irmã Leopoldina, o pastor Renato Miranda, a irmã Rose Mangabeira, a irmã Vanessa, Chica Mendes, o Anderson, Patrícia Soares, mais conhecida como a esposa do pastor, Rose, Zilma, irmã Leonora, irmã Michele, Rebeca Novaes, lá de Natal, minha filha também está nos ouvindo aí, a participação nossa, né? A irmã pastora Luísa, todos, a irmã Orlinda, todos os irmãos aqui, quero agradecer a participação de todos. Até então aqui não vi nenhuma pergunta, né? Então, e eu esqueci de falar no início, irmãos, quando tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, eu vou tentar, né, eu ainda estou meio devagar com esse negócio de ministrar e acompanhar aqui o chat no celular. Então, se tiverem pergunta, eu vou pedir para colocarem aqui no chat e eu vou tentar responder, tá? E aí também o pessoal aqui, se vê alguma pergunta e perceber que eu não respondi, vai me avisar, né? Então, fica assim, tá, irmãos? Bom, somos chamados, né? Existe um chamado à mordomia cristã. Como seguidores de Cristo, né? Como servos de Cristo, somos conhecedores da vontade de Deus. Ou devemos ser conhecedores da vontade de Deus. Devemos buscar conhecer a vontade de Deus, né? E somos conhecedores da sua revelação, especial através das Escrituras, né? A gente não pode ignorar a nossa responsabilidade com relação à mordomia cristã e simplesmente desprezar a vontade de Deus, né? A vontade do nosso Senhor, né? Então, nessas parábolas de Deus, a parábola nos adverte acerca do perigo da má mordomia, né, cristã. Está lá em Lucas, capítulo 12, 45 e 46. Além disso, quanto mais conhecimento o mordomo tem da vontade do seu senhor, mais responsabilidade possui, de modo que no dia da prestação de contas, ele será tratado com mais rigor. Lucas 12, 47 a 48. Ou seja, sobre aqueles que são dadas as atribuições, lhes serão cobradas. E a gente jamais pode dizer que não temos conhecimento da vontade do nosso Senhor, né? Voltando aqui na parábola dos talentos, a gente tem que ressaltar, e eu já até falei nisso, né, que todos nós recebemos de acordo com a nossa capacidade, né? Todo crente ele recebe dons, oportunidade e recursos, e deve administrá-lo com diligência e responsabilidade.
E ela também nos ensina que uns recebem mais do que outros, né? E devem ser bons mordomos do que lhe foi confiado, né? Todos receberam alguma coisa, como eu falei antes, e é bom reprisar. A gente, quando fala, né, das pessoas da igreja, do corpo de Cristo, né, de dons, de talentos, de tarefas, de coisas que são colocadas nas nossas mãos para fazermos, a gente é comum, e eu já ouvi pessoas falarem isso, mas eu não tenho capacidade nenhuma, eu não tenho dom nenhum, eu não sei nem fazer nada. Será mesmo? Né? Cabe aqui uma reflexão. Será mesmo que não tenho nenhum talento? Será que não somos capazes de fazer nada? Né? Tem pessoas que falam que não tem, mas eu garanto a vocês, né, que todos nós temos alguma qualidade, algum talento, alguma capacidade de trabalho, alguma capacidade de qualquer coisa, mas eu não sei fazer nada, mas nem varrer, né? Vamos citar um exemplo, mas nem varrer. Não, varrer eu sei, varrer eu pego a vassoura, eu consigo limpar o lugar. Mas será que eu posso servir a Deus varrendo? Será? Sim, posso servir a Deus varrendo. Posso cuidar da casa de Deus. Né? Posso ser um servo na casa de Deus. Mas isso eu vou estar cuidando? Não, se o seu dom é varrer, começar a varrer. E talvez, no desempenhar desse dom, outras coisas virão. Né? Principalmente porque, quando a gente fala de dom e de capacidades, às vezes a gente quer algo assim fantástico, fabuloso, quer ser um grande pregador da palavra, quer cantar e não desafinar igual eu, desafino até dando bom dia, né? Mas aí a gente pensa, quando fala de dom, né, talento, a gente está falando disso. Mas não é isso. Dom e talento são as capacidades que a gente tem. Tem pessoas que são excelentes ouvintes. Irmãos, vocês não sabem o quão importante é uma pessoa que sabe ouvir as outras na obra de Deus. A pessoa que sabe ser ouvinte, ter empatia, de acompanhar, e a pessoa que está falando fala com tranquilidade, a pessoa tem a capacidade de fazer com que as pessoas se abram, que contem as suas vidas. Isso é extremamente importante na obra de Deus. Né? Pessoas para ouvir o irmão, que às vezes está angustiado. Né? Então, quem tem essa capacidade, não enterra isso, porque lhe será cobrado, nos será cobrado. Né? Então, quando a gente fala de talentos, a gente está falando dessas coisas simples também. Né? Então, quando a gente vê pessoas que a gente chama assim de muito talentosas, não, a gente está falando de pessoas que que têm o talento da comunicação. Né? Tem o talento do canto. Pessoas, mas esses não são os únicos talentos. Né? Então, quando eu falei aqui a pessoa que varre, às vezes parece que é até ridículo o meu exemplo.
mas não é. É porque eu estou querendo pegar esse exemplo, não é menosprezando quem ganha a vida varrendo. Não. Porque é uma tarefa difícil demais da conta. Varrer bem varrido é difícil, não é fácil não. Tem que ter talento para fazer aquilo, né? Então, é isso que eu quero dizer, a capacidade da pessoa pensar que ele precisa de algo estrondoso para poder fazer o trabalho que é feito. Eu vou pedir um tempinho, né? Eu acho que eu não vou extrapolar o tempo, não, mas citar o exemplo de uma historinha. Eu vou tentar encurtá-la para caber dentro do horário, do missionário que foi para ministrar para uma tribo indígena, e ele levou um intérprete, né, que falava a língua daqueles índios, porque ele não falava nada daquela linguagem, da fala daquela tribo. E na chegada ali, estava chegando perto da tribo, o intérprete que ele havia levado morre. E aí ele fica sozinho ali perto daquela tribo, num lugar, numa mata fechada, num lugar ermo, né? E de início ele causou estranheza com os índios ficaram arredios com ele, os índios não se aproximaram dele, né? E ele nunca conseguiu trocar uma palavra, né? Nunca conseguiu falar uma palavra com aqueles índios. Ele simplesmente viveu ali todo o resto de sua vida ao lado daquela tribo, né? Começou a morar, construiu a sua moradia, construiu e viveu ali a sua vida tranquila, sem conseguir trocar uma palavra com aqueles índios, né? Por medo e por não saber falar. Esse homem morre. Tempos depois, chega-se ali, naquela tribo, um novo grupo de missionários. E aí começam a falar de Jesus para aqueles índios. Aí, o que os índios falam? Quem lembra dessa história? Essa história já foi contada aqui na igreja, e é muito comum. O que os índios falaram? Eu conheço esse Jesus. Os caras falam assim, como você conhece Jesus? Uai. Né? Uai, nesses índios era mineiro, né? Uai. Como assim conhece esse Jesus? Não, ele morou aqui, ó, perto da tribo. Vão lá. Foram lá e mostraram a casa. E era a casa daquele missionário. E onde que está a mensagem disso? Qual a relação disso com a mordomia? A gente, para ser missionário, o que seria, né, interessante para a gente? Né? E todos dependem disso. Falar o idioma daquele lugar onde a gente está indo, querendo ser um grande missionário. A gente quer, né, quem gostaria de ser missionário, fala, não, eu tenho que aprender a falar o crioulo lá do Haiti, eu tenho que aprender a falar o árabe para ir lá para o mundo árabe, eu tenho que aprender a falar um idioma tal para poder ir. Enquanto eu não aprender, eu não posso ser missionário. Então, quer dizer que o trabalho missionário desse exemplo que eu citei, ele foi inútil, porque o cara não sabia falar uma palavra do idioma daquela tribo? Não. Ele pregou o evangelho da melhor forma que poderia ser pregada, né? Com o dom que Deus havia dado a ele, que é o dom de viver conforme Cristo queria. Ele viveu nas suas ações e nas suas atitudes, tal qual como Jesus, que foi pregado por aquele novo grupo de missionários, anos e anos depois, ao ponto de que os índios pegaram a imagem, né, a imagem figurada, o Cristo que estava sendo pregado para eles, e associaram com ele. Não, esse que vocês estão falando é aquele que morou aqui. Então, isso não é a mordomia? Se isso não é a mordomia, não sei mais, né? Então, quando a gente fala da mordomia, né, é isso. Porque o grande objetivo da mordomia cristã, é trazer a glória de Deus. É contribuir
com o avanço da sua obra na terra. Né? Isso quer dizer que a causa do Evangelho exige de nós um bom desempenho da mordomia cristã. Aqui podemos aprender com as palavras do apóstolo Paulo. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, 14, versículos 14 e 15. Boa vontade. Por fim, encontramos no próprio Cristo o nosso maior exemplo de mordomo fiel. Ele desceu do céu e veio ao mundo cumprir a vontade do Pai. Né? Neste momento ele veio como servo, como mordomo. Ele veio para cumprir a vontade de Deus. Né? E se hoje temos a salvação, é porque ele respondeu a esse propósito. Porque Cristo respondeu a essa mordomia a qual foi colocada. E a mordomia é perfeita e eficaz. Fechando, João 6, de 38 a 40. Então, amados irmãos, a mordomia cristã, ela é fundamental para as nossas vidas. É através dela que nós vivemos e pregamos o Evangelho. É através das nossas ações, da mordomia cristã, que temos a capacidade de apresentar a Deus, quando Ele voltar, querendo tomar conta dos nossos talentos, dos nossos dons, aquilo que fizemos com o que nos foi dado. Ele virá e exigirá de nós a resposta daquilo que fizemos. E queiramos, né, queira Deus, queiramos todos nós que nós não sejamos aquele lá do versículo 30, né, o infiel, que simplesmente enterrou e guardou o seu dom, guardou o seu talento e não fez nada, não produziu nada. Simplesmente devolveu a Deus aquilo que foi lhe dado, né, intocado, né, sem ser lapidado, sem ser ampliado, sem ser aumentado. Então, amados irmãos, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus vos dê uma semana de vitória na presença de Deus e que sejamos mordomos fiéis na presença